Eu venho a essa tribuna tratar de um assunto desconhecido da grande parte da população, mas de grande importância para os primeiros donos dessas terras. Estou me referindo, senhor presidente e senhores senadores, aos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que serão abertos amanhã em Palmas, capital de Tocantins. Esses jogos têm o seguinte lema: o importante não é competir, e sim celebrar. Vejam que sabedoria. A cada dia temos 1000 motivos para celebrarmos e celebrarmos tão pouco. Sou orgulhosamente nascido numa comunidade indígena e procuro sempre beber dessas sabedorias que só os povos ainda não contaminados pela corrupção moral, pelo desejo incessante de subjugar o próximo e de respeito à mãe natureza ainda o têm. A Olimpíada dos Povos Indígenas é recente. A primeira edição foi em 1996 e tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição dos Jogos de 2013 teve a participação de 60 etnias, entre elas o Caiová, Guarani, Bororó, Pataxó e o Anomami. A periodicidade dos Jogos é anual, com exceção do intervalo ocorrido em 97, em 1998, em 2006 e em 2008, quando não houve edições. Vejo uma particularidade interessante. As sedes dos Jogos são sempre em locais afastados dos grandes centros, contrariando a lógica dos torneios desportivos, mas extremamente coerente com as propostas indígenas. Em 96 foi em Goiânia, Goiás. Em 1999 em Guaiá, do Paraná. Em 2000 em Marabá, no Pará. Em 2001 no Pantanal, no Mato Grosso. Em 2002 em Marapani, no Pará. Em 2003 em Palmas, em Tocantins. Em 2004 em Porto Seguro, na Bahia. Em 2005 em Fortaleza. Em 2007 em Olinda, Pernambuco. E 2009 em Paragominas, no Pará. Aliás, o Pará tem sediado por diversas vezes esse torneio. Por isso eu quero fazer já a proposição ao governo federal que agora seja feita no estado de Roraima, né, na capital de Boa Vista, na nossa capital. Porque sempre é feito, o Pará já sediou 2 vezes, Tocantins vai sediar 2 vezes, né? Então nós precisamos colocar isso em todo o Brasil, que é importante. Dentre as competições haverá corrida rústica, arremesso de lança, tiro com arcos e flecha, cabo de força, luta corporais e muitas outras que são culturas dos povos indígenas. Dentre outros países, já confirmaram presença o Canadá, Estados Unidos, Rússia e Nova Zelândia. Dentre as mais de 20 etnias nacionais, teremos os Guarani, Caiová, o Pataxó, o Aiuai, Terena, Chavante e etc. Finalizando, quero me congratular com o governo federal, através do Ministério do Esporte, governo de Tocantins, governador Marcelo Miranda, do PMDB, e o prefeito de Palmas, Carlos Massata, do PP, do partido do presidente, e do Comitê Intertribal Indígena e ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Era o que nós tínhamos, senhor presidente, a falar agora com relação a essa questão dos Jogos Olímpicos, que amanhã nós vamos ter a oportunidade de estar lá, junto na comitiva da presidente Dilma. Eu acredito que
O senador Donizete também faz parte dessa comitiva. Também acho que o senador Vicentinho vai estar compondo essa comitiva. Acho que a ministra Cátia Abreu também é daquela localidade. Devemos estar lá com a presidenta amanhã, acompanhando todo o processo, né, desses jogos tão importantes para os povos indígenas. Mas, senhor presidente, eu quero também, nesse momento, aproveitar essa tribuna e aqui desejar ao senador Assi Gugas, que está indo de Rondônia a Manaus, na 319, uma BR que está interditada pelo IBAMA. Você sabe que o IBAMA agora é o freio de mão do desenvolvimento brasileiro, né? É o freio de mão. Lamentavelmente, eu até, numa comissão, pedi que os servidores do IBAMA, uma boa parte, fizessem um curso de brasilidade, de nacionalidade, de cidadania, né? Para poder, de nacionalidade, para poder ter o sentimento que às vezes é necessário, porque é inacreditável que uma BR-319, que é uma BR que está construída, né, agora, na reconstrução dela, seja interditada pelo IBAMA, e o senador Assi está, nesse momento, numa viagem, ele mesmo, ao volante de um ônibus, né, dirigindo para fazer aquele percurso, mostrando as condições e a necessidade de restabelecer essa integração desses países do norte, que é o Amazonas, Roraima, meu estado de Roraima, que fica isolada, né, se não tiver, como o Amazonas também fica isolado, a não ser pela via aérea, né, ou via fluvial, porque você perde as condições via terrestre de ali estar participando efetivamente da integração do Brasil. Então é importante essa missão do senador Assi, que está indo, com outros parlamentares, né? A senadora Vanessa ficou próxima à cidade, a primeira cidade que encontra, né, entre Manaus, entre o Amazonas e Rondônia, ali encontrar essa comitiva para poderem, em loco, mostrar, analisar e mostrar essa real necessidade dessa estrada que está aí interditada pelo nosso freio de mão chamado IBAMA. Mas, senhor presidente, ainda, como me dispõe de 11 minutos, e eu fui rápido nas primeiras falas, eu quero aqui, senhor presidente, também abordar um tema que eu acho muito importante para a nossa realidade. É as ciclovias e adaptações das cidades a portadores de deficiência. Desde o protesto de junho de 2013, a mobilidade urbana tem sido considerada mais seriamente pelos formuladores de políticas públicas. Sistema de transporte eficiente significam, para o país como o nosso, aplicação de investimentos pesados. Se 2 anos atrás os recursos públicos eram claramente suficientes, o que imaginar da situação atual, marcada por ajustes fiscais e contingenciamento de investimentos públicos? Por que não pensar em opções de baixo custo, adotadas há décadas pelos brasileiros, e buscar aperfeiçoá-las? Pensamos nas bicicletas. Temos mais de 70 milhões de bicicletas no Brasil. O nosso clima e o nosso relevo favorece intensamente a prática do ciclismo. Nossa população aperfeiçoou-se às bicicletas, presente na diversão, na prática de esporte e também como meio de transporte. Somos o 3º maior produtor de bicicletas do mundo e há vários anos a sua produção excede a de carros. Nessas cidades, porém, nessa cidade, ainda não acordaram para o mundo em 2 rodas. Nossas cidades não oferecem as condições adequadas para o transporte em bicicleta, como demonstram as tristes estatísticas de morte no trânsito envolvendo ciclistas. Os nossos motoristas ainda descumprem largamente as regras mínimas a serem observadas na convivência de trânsito.
Algumas cidades, senhor presidente, contudo, têm demonstrado como pequenas revoluções no transporte urbano podem ser provocadas com recursos minguados, muita criatividade e disposição. Alguns prefeitos têm obtido grande aceitação com pequenas grandes obras. Entre elas, as ciclovias têm merecido algum destaque. Grandes cidades, a exemplo de Brasília, do nosso Rio de Janeiro, São Paulo, desenvolveram programas ousados de expansão de ciclovias. De acordo com a organização não governamental União dos Ciclistas do Brasil, o CEBER, a partir de informações coletadas em abril de 2015, Brasília ultrapassou o Rio de Janeiro e é a cidade com maior estrutura cicloviária do Brasil, com 440 quilômetros de extensão. A capital federal e São Paulo destacaram-se como as cidades brasileiras que mais ampliaram a estrutura para bicicletas nos últimos 2 anos. As ciclovias representam, porém, apenas 1% do total da malha viária das 26 capitais do Brasil, estimada em 97.979 quilômetros de ruas, de acordo com o site do G1, em matéria 19 de março de 2014. Se as ciclovias constituem objeto de grande polêmica em grandes centros, algumas cidades médias o adotaram com grande sucesso e aceitação da população. A exemplo do Rio Branco, o primeiro lugar do Brasil com percentual de ciclovia na malha viária, alcançando a taxa notável de 7,41% do total da rede. Aqui o projeto de expansão de ciclovias começou na periferia, servindo sobretudo a trabalhadores, aliviando a pressão sobre os outros modais de transporte. Pensamos, senhores senadores e senhoras senadoras, no efeito revolucionário de uma medida como esta na capital de Roraima. Minha capital, minha Boa Vista, o recorde negativo do levantamento, com 0 de ciclovia construída. Imagina, e a prefeita Tereza Jucá, que está lá, mais de 20 anos no poder, e está 0 de ciclovia. Prefeita, bora trabalhar, nossa cidade é plana, o povo gosta, bora dar atenção, pare de estar molhando plantinhas, né? E vambora dar oportunidade de acessibilidade ao nosso povo. Queria dar esse conselho para Vossa Excelência. Portanto, aliviando a pressão, os projetos de administração municipal de iniciar a construção de ciclovia ainda neste ano serve de alguns alentos. Cabe lembrar que o Ministério do Turismo transferiu, nos últimos 10 anos, quase 25 milhões de reais para a construção de ciclovias nos municípios brasileiros. Nem sempre, entretanto, a opção dos governantes em introduzir condições de vida mais sustentáveis nas áreas urbanas usufrui de consenso absoluto. Muitas vezes, isso significa reduzir privilégios de alguns favorecidos e generalizar para toda a população o acesso aos benefícios das áreas públicas. Vejam, senhoras e senhores senadores, o que ocorre em São Paulo. Na administração do prefeito Fernando Haddad, apesar de toda a polêmica, as estatísticas de acidentes de trânsito e de engarrafamento estão dando razão ao prefeito paulista, que optou por diminuir a velocidade dos automóveis nas vias urbanas. Os projetos bem-sucedidos de expansão de ciclovias ensinam que crise não significa imobilismo. Fazemos votos de que essas pequenas grandes obras possam humanizar vidas nos centros urbanos e sejam seguidas também de intervenções nos espaços, nos mobiliários e nos equipamentos urbanos voltado para a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, pois a legislação já o prevê. São essas pequenas grandes obras, realizadas com poucos estipêndio de recursos públicos, que tendem a melhorar significativamente a qualidade de vida nos centros urbanos. Podemos fazer mais com muito menos.
Um exemplo da falta de consciência dos governantes para implementar melhores condições de mobilidade está na falta de acessibilidade, também para os cadeirantes. A desnível de calçada ou simplesmente a ausência delas, há poucas rampas funcionais. E muitas vezes, quando há rampas, há a falta de civilidade de muitos motoristas que a bloqueiam com seus veículos. Vemos claramente que nos projetos de construção de casas não existe a preocupação dos moradores e dos arquitetos em fazer a rampa de acesso de seus veículos para a garagem, mas não se vê as rampas para as calçadas para acesso de bicicletas e cadeirantes. Nesse sentido, proponho que comecemos a criar uma consciência coletiva sobre a importância da mobilidade urbana, seja para ciclistas, para cadeirantes ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Portanto, senhor presidente Benedito Lira, das Alagoas, do PP, que nos honra na presidência, nesse momento, eu quero agradecer Vossa Excelência por essa gentileza de nos franquear esse tempo e a gente que puder abordar esses dois assuntos importantes, porque com certeza o PDT continua firme nessa casa, trabalhando arduamente, que eu já estou vendo ali preparando os tamborins, o senador Regufe, que honra meu partido. Eu já disse para ele que se ele tentar sair do PDT, eu vou amarrar as pernas dele, porque ele e o Cristóvão são patrimônio desse nosso partido, nos orgulha. O Brasil inteiro, a família pedetista toda tem orgulho de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem singelo, que nasceu em um berço de disciplina, né, o pai dele era militar, né, descendente, nasceu em berço de ouro, mas que vive na simplicidade, vive na humildade, que sente a dor dos excluídos, que abraça a causa dos necessitados e que, por isso, faz jus e justifica a presença no PDT. E o PDT fica bem maior com Vossa Excelência e com o senador Cristóvão. Meus parabéns. Obrigado.